Senhor, irmãos, eu vou pedir, aproveitando que estão todos em pé, para abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor, né? Porque eu vou ser apenas instrumento, mas agradeço desde já e que Deus abençoe esse ministério grandemente. Amém? Aleluia, Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém? Então Elias se chegou todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Eu vou pedir para que os irmãos agora vão mais à frente no Novo Testamento, no primeiro Evangelho de João. Glória a Jesus. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 14. Amém? Eu vou ler apenas a segunda estrofe. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Somente até aí, podem se assentar. Glória a Deus. É um congresso de jovens, eu não poderia perder a oportunidade de ler esse versículo, que eu particularmente acho lindo, porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que os jovens são considerados fracos. E a palavra de Deus, ela diz diferente. Diz que Deus nos escreveu porque nós somos fortes. O problema é que nós estamos vivendo uma fase muito complicada nesse mundo e que realmente está havendo algumas fraquezas para nós jovens, amém? E eu quero falar um pouquinho a respeito da história de Elias, para que eu possa extrair o que Deus quer nos falar nessa noite, amém? Elias, ele foi um profeta na época de rei Acabe. Rei Acabe, ele foi rei depois de muitos outros reis, e como muitos outros, ele falhou na presença do Senhor. Ele serviu a outros deuses. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela já era idólatra, ela adorava outros deuses. E, infelizmente, naquela época já existia o me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E não foi diferente com o rei Acabe. Ele casou com Jezabel e, dali em diante, ele já estava torto na presença do Senhor e só piorou, amém? Deus, na sua infinita misericórdia, com um povo santo, escolhido por Deus, que era o povo de Israel, que era governado por este rei na época, ele foi misericordioso e mandou Elias, profeta do Senhor, para falar com aquele rei, para falar com aquele povo, para mais uma vez tentar se reconciliar e renovar espiritualmente o povo dele, que mais uma vez havia se perdido. E nessa tentativa, o profeta Elias foi até o rei Acabe e disse que o povo ficaria 3 anos em uma seca, que não haveria chuva naquele lugar. E aqui nós vemos, para aplicar na nossa vida agora nesse momento, a gente vê o pesar da mão de Deus. Muitas vezes, não digo que nós estejamos adorando a outros deuses como naquela época, mas às vezes nós falhamos com Deus. E Deus, ele pesa a mão dele. Ele deixou aquela seca para ver se o povo voltava para o caminho, porque o povo já tinha ido para a direita e para a esquerda. E ele deu aquilo ali, aquela seca foi para botar o povo de volta no caminho, para o povo abrir os olhos e ver onde estava o seu erro. Mas, infelizmente, não foi suficiente. Às vezes a gente passa por 1, 2 lutas e não é suficiente para Deus abrir os nossos olhos. E Jezabel,
ela foi uma pessoa que afastou totalmente o rei Acabe de Deus e automaticamente o povo, porque ele era líder daquela época, né? Que nem a história da fruta podre. Quando uma fruta podre está dentro de um pote com outras, automaticamente as outras vão apodrecendo com o tempo também. E rei Acabe, ele era aquela fruta podre naquele momento, infelizmente. E ele não deu ouvidos ao que o profeta disse. E mais uma vez continuou a falhar na presença do Senhor. Então, aconteceram muitas coisas. Jezabel perseguiu muitos profetas. Ela, inclusive, queria matar em especial Elias. E Elias, ele fugiu, né, perto de um ribeiro, onde ele era alimentado por corvos. Na verdade, os corvos eram direcionados por Deus, porque nós que estamos na presença do Senhor, não importa o deserto que tu vá, não importa o caminho que tu vá, o teu Deus vai contigo, o teu Deus te protege, independente de onde tu esteja. Se tu está na presença de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está dizendo não para o pecado e para o erro, e se afastando daqueles que erram, Deus é contigo, Ele te protege e Ele te sustenta. Mas, infelizmente, para o rei Acabe e para Jezabel, não, eles ficaram na seca. Enquanto Elias estava próximo de um ribeiro de águas, eles não, eles estavam na seca, sofrendo, passando por um deserto porque deixaram a Deus. O mais incrível nessa história é que a gente vê o povo de Israel, aquele povo que passou o Mar Vermelho, o povo que Deus fez sair água da rocha, o povo que uma nuvem os protegeu, que teve coluna de fogo, que teve muitos e muitos milagres, mais uma vez estava se desviando por ingratidão, por falta de confiança, irmãos. Muitas vezes, por uma coisinha pequena, a gente esquece todas as maravilhas que Deus fez para nós. Por um deserto que você está passando naquele momento. Por um deserto que você está passando naquele momento, você esquece tudo aquilo que Deus já fez para a sua vida. Eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, eu não sei a situação da vida de cada um, eu não sei o que cada um passa aqui dentro, não sei qual deserto vocês enfrentam, mas confiem em Deus, sejam como Elias, não importa o deserto, Deus vai suprir suas necessidades, Deus vai te sustentar, Deus vai te dar o caminho que tu deve seguir. Não dê bola para o rei Acabe, porque o povo, eu creio que ali naquele povo deve ter alguém que deve ter persistido, mas infelizmente era muito difícil, o teu líder não está persistindo, não é mesmo? Então eu vejo as companhias. Às vezes a gente está andando com pessoas, eu não sei se vocês já ouviram, quem não ouviu vou apresentar, que tem um espírito de Jezabel. Pessoas que só te carregam para trás. Pessoas que, em vez de te levar para frente, estão te carregando para trás. Pessoas que desacreditam que tu pode ser grande na presença de Deus e você está dando ouvido. Não dê ouvido para quem é Jezabel. Dê ouvido para quem é Elias, que está ali te alertando, que está ali dizendo para ti, você vai conseguir, só volta para os caminhos do Senhor. Quem é Deus? Quem é Deus na tua vida? Você vai preferir seguir o Deus do pecado, o Deus desse mundo, em vez de seguir o Deus que está nos céus, que pode te proteger e te cuidar? E, infelizmente, o rei Acabe não tinha dado ouvidos, até que Deus chama o profeta dele e manda Elias descer novamente aquele povo e alertar mais uma vez aquele povo de que a mão dele iria pesar. Só que dessa vez foi diferente. Elias foi para confrontar aquele povo que estava acreditando em Baal, que era um deus da época. A gente sabe que Baal, na verdade, é um demônio. Então, as pessoas, às vezes, no nosso hoje em dia, né? São os nossos erros, são as coisas lá de fora, as coisas do mundo que não servem a nós que servimos a Deus. Às vezes são coisas pequenas, é a mentira, é estar, nós jovens, por exemplo, hoje em dia, muito afobados e muito ansiosos. Eu digo porque eu também sou jovem, eu também sou ansiosa, infelizmente. Muitas vezes nosso erro é não saber esperar. E querer ficar com alguém com o espírito de Jezabel. Eu não sei, mas conjecturando, quem sabe rei Acabe não podia ter tido uma esposa melhor se ele soubesse esperar e confiar em Deus. No Deus que já tinha feito muitas coisas para aquele povo. Mas não, ele preferiu alguém que não era do mesmo jeito que ele. Que não servia ao Deus que é o nosso Deus. E essa pessoa levou ele só para o fundo do poço. Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite
e completando com o versículo que eu li, a minha avó costumava dizer que velho é o capeta. Então, eu considero que todos que estão aqui são jovens, amém? O que eu quero dizer é que Deus nos chamou de fortes, porque Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele sabe que o Espírito Santo dEle, habitando dentro de nós, nos tornamos fortes. Eu não sei quem é cheio do Espírito Santo, mas eu digo, busquem ser cheios do Espírito Santo para que vocês sejam fortes. Fortes nesse mundo que tem muitas fraquezas para nos fazer cair. Elias, eu vejo que Elias não foi santo, mas ele tinha Deus com ele. E às vezes a presença de Deus é tudo que a gente precisa para fazer a diferença. A gente não precisa de muita coisa. A gente busca demais as coisas dessa terra, quer se enquadrar demais nas coisas dessa terra. Uma coisa que o Bruno disse aqui ontem e que é muito verdade. Hoje em dia tem igrejas que estão buscando fazer as coisas do mundo para trazer os jovens para dentro da igreja. E essa é a armadura errada, né? A armadura certa que nós devemos usar é qual? As armaduras celestiais, as armaduras de Deus, a palavra oração, jejum, busca, santificação. É essas nossas armas, é isso que nós devemos usar. E nós, jovens, também não é diferente. É essas armas que nós devemos ter. Não se enquadrar o padrão desse mundo para ter muitos amigos. Nosso amigo maior está lá no céu. Ele te ouve dia e noite, a cada segundo está do teu lado. Ele te fortalece, não é os teus amigos lá fora. Não adianta desabafar com ciclano e fulano. Quem vai ouvir teu desabafo e fazer algo por ti é Deus. E esse é só se ajoelhar e falhar. Sejam como Elias. Ele tinha erros, nós também temos erros, temos muitas e muitas falhas. Mas com Deus nós podemos ser grandes, grandes na presença dEle, grandes para Ele, grandes aos olhos dEle. O que eu quero dizer com tudo isso, com todo esse contexto, é sobre a gente tomar posição e decisão na presença do Senhor. Às vezes nós estamos na igreja. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, porque complementa na palavra. Desde pequena, eu nasci dentro da igreja. A minha mãe mesmo, né? Porque aquela ali é minha madrasta, mas eu chamo de mãe. Mas a minha mãe mesmo, ela se batizou nas águas comigo na barriga. Então, eu cresci dentro da igreja. Eu já tinha lido toda a Bíblia, eu sabia quem era Deus, mas eu não tinha experiência, mas tinha muitos exemplos. Eu não tinha tido a minha experiência com Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós nos enganamos por estarmos dentro da igreja, mas na verdade não estamos na presença de Deus. Porque nós estamos caçando coisas deste mundo. Por que da decisão e da posição? Por que dos 3 anos de seca? Eu passei pelo meu período de seca. Aconteceu coisas na minha vida que para muitos pode parecer pouco, que é algo que eu falo muito dentro de casa. Jovem tem problema sim. Por mais que não pareça, jovens têm muitos problemas e muitas dores. Jovens sofrem. Jovens têm tristezas e muitas vezes nós não vemos porque os nossos problemas são maiores. Às vezes a gente está se preocupando, eu não sei quem é pai e mãe aqui, mas eu vou falar pelo contexto do que eu vivi e vivo. Muitas vezes a gente está se preocupando com contas para pagar, com a casa que tu tem para sustentar, com o teu trabalho, com, enfim, 1000 coisas que um adulto tem. E a gente esquece de ver que jovem também tem suas dores. Podem ser minúsculas, mas são as suas dores do momento. E a gente não valoriza isso. A gente não se preocupa com isso. E eu tive as minhas dores. Eu passei por muita coisa. E eu via muita coisa. Porque às vezes parece que os jovens, eles não percebem o que está acontecendo ao nosso derredor. Eu não sei quem tem filho adolescente, ou criança, eu peço para que ouçam isso com o coração aberto. Às vezes a gente acha que os nossos filhos não estão nem aí. E os nossos filhos estão vendo e sentindo tudo. Mas assim como muitas vezes os nossos pais, nós não temos o que fazer. Mas isso não quer dizer que a gente não sofra. Fora as dores que nós temos fora de casa. Por fim, eu passei por algumas lutas, algumas coisas, e aquilo me fez questionar a Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? E eu, conjecturando, acredito que o povo também deve ter questionado por que eu estou passando por esse período de seca, Senhor. De repente, nem todo o povo estava adorando a Baal.
mas estava sofrendo aquilo ali também. Por quê? Porque não tomava uma posição. Tu está vendo as coisas acontecer, mas não está fazendo nada? Que diferença faz? Está errado igual? E eu questionei a Deus: Senhor, eu te sirvo, eu vou na tua casa, por que eu estou passando por isso? Até que um dia eu entendi, eu estava passando por aquilo porque Deus queria mais de mim. Deus me queria aqui, pregando, não parada no banco, ouvindo, e não mudando em ações, porque eu só ia na igreja, e era apenas isso mesmo, só ia na igreja, não fazia mais nada. Deus às vezes quer que a gente tome decisão de se doar mais. Às vezes nós estamos na igreja, até mesmo na presença de Deus, mas estamos prostrados e parados. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus nos escolhe e nos chama pelo nome para que a gente possa fazer a vontade dEle e crescer na presença dEle. Não ficar prostrado, parado no mesmo lugar. E isso a gente descobre com a nossa busca incessante pelo Espírito Santo de Deus, que vai revelando a vontade dEle na nossa vida. E isso é bíblico. Conforme a gente tem um Espírito Santo, Ele vai nos falando o que Ele deseja de nós. Por isso da busca incessante pelo Espírito Santo. E eu entendi o que Deus queria de mim. E eu comecei a buscar mais. Buscar mais, jejuar, orar. E o Espírito Santo foi me revelando a vontade dEle para a minha vida. E hoje em dia, não vou dizer que é fácil. Porque se a gente pregar um evangelho dizendo que é fácil, a gente vai estar sendo falso. Porque não é fácil seguir a Cristo. A gente renuncia a muita coisa. A gente perde muita coisa. Mas o que a gente ganha, nossa. A gente ganha coisas com Deus que o mundo nunca vai poder nos dar. Começando pela nossa salvação. E a salvação a gente tem que buscar ela incessantemente todos os dias. Nós nunca seremos perfeitos. E eu não vim aqui para dizer para vocês que vocês terem que ser perfeitos, porque eu também não sou. Mas eu vim aqui para dizer que a gente tem que buscar todos os dias ser parecidos com Cristo. Buscar a identidade de Jesus, ser parecido com Jesus, seguir a Jesus e não o padrão do mundo. Se vocês forem pelo padrão do mundo, vocês vão se ver numa lama, num poço, e que é muito difícil de sair. Quem consegue é guerreiro, porque é difícil de sair. E então, na Bíblia, eu anotei aqui alguns exemplos, inclusive de jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei quem já ouviu essa história, mas eles foram fortes. Eles realmente colocaram no coração a palavra de Deus que diz que nós somos fortes. Eles foram para o meio da fornalha, porque não negaram o seu Deus. É isso que nós temos que fazer. Não negar ao nosso Deus, buscar ao nosso Deus, porque esse até no meio da fornalha nos protege. O mundo não vai te proteger. Se eles se prostrassem para adorar a outros deuses, Deus sabe o que iria acontecer com eles. Mas eles tiveram uma decisão, uma posição na presença de Deus e continuaram adorando a Deus, mesmo quando todo mundo dizia o contrário. Dizia para eles fazer o contrário. Eles adoraram somente a Deus. E então eles foram livres dessa fornalha. Deus nos faz ir além, nos faz viver além do que a gente sonha quando nós estamos na presença dele, gente. Eu confesso que eu nunca imaginei me ver aqui em cima. Nunca imaginei, sendo bem sincera, porque eu sei que tem jovens aqui, eu não conheço o pensamento de cada um. E às vezes não precisa nem ser um jovem, mas eu não conheço o pensamento de vocês, mas Deus conhece. Eu confesso que eu não me imaginava nem botando um vestido e uma saia. Já começa por aí. Não me imaginava. Porque hoje em dia o padrão do mundo é a mulher usar calça. Não que seja errado, porque isso só quem sabe é Deus. Mas eu não me imaginava. Eu, Casey, não me imaginava. E hoje em dia eu coloco. Eu não imaginava ver o meu pai e a minha madrasta sentados nesse banco me assistindo pregar. Muito menos dentro de uma igreja, porque a história deles é longa. E eles se converteram, mas eles não eram convertidos. Eu não imaginava tudo que está acontecendo na minha vida. Gente, a gente perde tanta coisa, principalmente os jovens. Vocês vão perder muitos amigos. Vocês vão perder muita coisa nesse mundo. Mas o que vocês ganham é incompensável.
É indescritível, sabe? A sensação de ver a tua família feliz e buscando a Deus. Nós somos cheios de defeitos, cheios de erros, mas a gente tenta melhorar todos os dias. É incompensável tu saber que tem um Espírito Santo para te consolar, que muitas vezes tu tá ali chorando, aflita, sem saber o que fazer. E muitas vezes a solução não vem na hora, mas vem o Espírito Santo naquele momento e te consola. E diz, eu tô contigo, eu não te deixarei. E isso é incrível, é incomparável, sabe? Eu acho que o evangelho principal, eu podia pregar vitória, bênção, e vocês vão ter. Eu posso aqui profetizar para cada um palavras de bênção, e eu profetizo. Mas antes disso tudo, nós vamos ter que nos posicionar, sim. Nós precisamos da nossa salvação, sim, para que a gente seja cheio e grandioso na presença de Deus. Deus, ele não é mordomo. Deus, ele é rei. Ele é pai. Nós vamos servir a ele. E ele, por amor, vai nos compensar. Porque a gente vive pela graça. Pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores de nada. Nada. Mas Deus, por amor aos seus filhos, ele vem e entrega grandes coisas a nós. E o que eu vivo com Deus, eu posso dizer que é porque hoje em dia eu me preocupo em ser parecida com Elias. Mesmo com todos os meus erros, eu tento fazer a vontade de Deus. E quando eu estou numa fase difícil por ser perseguida por alguma Jezabel, que era o caso dele, eu me firmo porque Deus está me sustentando. Mas muitas vezes a gente quer seguir como o rei Acabe seguiu. Andando com pessoas erradas, casando com pessoas erradas, servindo a coisas erradas. Eu não vou dizer que o servir a coisas erradas é idolatria por outros deuses, sair de uma religião e ir para outra. Não, não é isso. As coisas erradas estão nas pequenas coisas, naquelas coisas que nós fazemos passando desapercebidas. O que você passa no seu dia a dia? No que você tem errado? Os jovens, é na desobediência com seus pais? Pode ser uma coisa tão pequena. Nossa, Deus perdoa, perdoa. Realmente, Deus perdoa. Mas isso ainda está contando lá para o dia do julgamento. Às vezes, nós adultos numa pequena mentira ou numa despreocupação dentro da nossa casa, na falta de vigilância. Isso todos nós, né? Na falta de vigilância. Qual é o seu erro? Eu não vou dizer que é um erro absurdo, mas para Deus te encher, Ele quer te moldar nas coisas pequenas. Deus, ele está nos detalhes. Não adianta, num dia, você entrar na igreja. Eu estou chegando na igreja hoje. Eu vejo, hoje em dia, parece que é pregado um evangelho de você vai chegar hoje na igreja e amanhã vai ser uma pessoa totalmente diferente. Olha, creio eu que o processo de Deus, ele é demorado. Eu não vou dizer que você vai mudar de um dia para o outro, porque eu vou estar mentindo. Mas é aos poucos, nos mínimos detalhes, Deus vai te moldando e você se transforma em uma pessoa completamente diferente. Você só precisa dar liberdade para Deus te moldar, liberdade para Deus te capacitar, fazer acontecer as obras dele na sua vida. Para que o seu final não venha a ser de Deus mandando alguém para dizer, você está cocheando em dois pensamentos. Me segue ou segue a Baal. O pior de tudo é saber que tem pessoas como o rei Acabe que não vão servir a Deus e realmente vão continuar servindo ao mundo. Para quem não conhece a história, o rei Acabe, ele teve um fim bem triste. E os cães lamberam o sangue dele. Jezabel, que era pior que rei Acabe, e não servia, vai pesar na mão de cada um que merecer o pesar. Se posicionem. Sigam uma direção. E de preferência sigam a direção certa. Oração, ela tem resposta. Eu creio que se hoje vocês se posicionarem e colocar os joelhos no chão, ou até mesmo aqui no final dessa pregação e dizer, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida.
Olha, eu nem prego mais se você pegar e fizer isso de todo o coração, de verdade, e Deus não te responder. Porque Deus responde. Deus responde. Responde em coisas que a gente nem imagina. Mas você precisa querer ouvir a resposta. Você precisa querer buscar a Deus. A palavra, ela é a nossa conversa com Deus todos os dias. Você pode abrir a Bíblia e Ele vai falar contigo a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer hora. A oração, ela chega aos céus e você se posiciona e espera e Ele vem. Assim como Deus mandou Moisés se posicionar, Ele disse, se posiciona na entrada. E lá foi Ele. Foi Ele lá manifestar a glória dele para Moisés. Mas Moisés teve que se posicionar. Abraão teve que tomar uma decisão. Abraão teve que sair do meio da parentela. Muitas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente não quer fazer. Mas é aquilo ali que a gente está com medo de renunciar que vai abrir portas para nós de uma felicidade que a gente nunca imaginou ter. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos parar de querer viver a nossa vontade, o nosso eu. Deus tem coisas melhores para nós. Pergunta para qualquer um que está na presença de Deus. Eu olhando aqui, homens que estão na presença de Deus há muito tempo, fazendo a obra e a vontade de Deus. Eu aposto, todos eles choram. Muitas vezes lágrimas de sangue, porque é dolorido. Ainda mais pastorear, pregar. É dolorido, é muito dolorido o que a gente passa. Mas é tão compensador demais viver para Deus. Deus está ali a todo momento. Quando ninguém está, Deus está ali te vendo. Quando ninguém estiver te dando apoio, Deus vai estar ali te vendo. As lágrimas que escorrem nos rostos de vocês agora é sinal de que o Espírito Santo está bradando de uma forma dentro do coração de vocês, porque vocês sabem que tem que se posicionar. Eu vejo pessoas aqui chorando. O Espírito Santo quer falar aos corações. Ele quer falar com vocês. Tomem uma posição, uma decisão. Vale a pena servir a Deus de todo o coração. 100%. É 100% que nós temos que nos entregar a Deus. Não é metade, não é pouquinho. É 100% que Deus nos quer. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Nós só precisamos nos posicionar. Nos decidir. Largar tudo pelo tudo de Deus. E o tudo de Deus, ele é melhor que o nosso. A palavra nos diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Bem maiores. Deus conhece a gente de uma forma que nós não nos conhecemos. Eu achava que eu me conhecia, mas depois que eu conheci a Deus e dei liberdade para Ele fazer morada, eu me conheci de um jeito totalmente diferente. Hoje eu sei o que realmente me faz feliz. Hoje eu sei o que eu realmente tenho que ter. O que eu realmente tenho que abrir mão. Porque Deus me conhecia muito mais e muito além do que eu achava que me conhecia. Irmãos, é uma palavra simples, é uma palavra direta. Mas a única coisa que eu quero dizer para vocês nesta noite com tudo isso, e eu creio que Deus falou em alguns corações aqui, é para que vocês honrem Ele por completo, para que vocês vão bem em todos os dias da vida de vocês, para que Ele entregue coisas a vocês que vocês não imaginaram, coisas que vocês não pedem, mas que o coração deseja, é o que Deus quer entregar. Eu não sei o que vocês fazem para Deus, eu não sei o que vocês são na casa de Deus, mas Deus sabe, e vocês também podem saber se ainda não sabem. Deus quer algo além. Nós estamos agora vivendo uma época que são poucos que verdadeiramente estão servindo a Deus de todo o coração. Quando a palavra fala que muitos olharão para o lado e não vão ver mais ninguém, porque alguns vão subir para a glória, o que me surpreende é saber que muitos dentro da igreja não vão subir para a glória. Porque hoje em dia é pregado um evangelho distorcido. O evangelho, ele está muito fácil. A vida com Deus não é fácil. Ela exige renúncia, ela exige lágrimas, exige